Estamos de volta ao nosso intervalo. Se você está chegando aí agora, ligando no programa Papo Gourmet, nesse momento, eu tenho a honra de receber aqui no meu programa, hoje, Simone Assunção e Gilmar Borsato, que estão nos falando aqui da carreira deles, de anos de radialista, de informações, enfim. E marcando a grande disputa, né, Gilmar? Sim. Eu posso te dar uma sugestão? Se você Pode. dá receita na sexta-feira, você poderia, na quinta-feira, dar uma receita da Cici Moça. Eu te fornecer as minhas receitas para você. Aí você coloca no seu programa. Sem nenhum problema. Não vai chegar essa receita, mas está tudo bem. Que isso? Eu fornecer as Cici minhas... Moça é ela. Cici Moça. Ah, Cici Moça. Entendi. Cici Você Moça sente- é ela. Gente, olha só. Então, já está aqui. Vamos passar já. Nas quintas-feiras, Gilmar vai passar a receita de Cici Moça. Na sexta, ela vai me dar a receita na quinta, E na para mim sexta levar já ao vai- ar na sexta-feira. Isso. Vai ser ótimo, gente. Mas deixa eu Entendeu? explicar aqui, César, que você falou do grau de saudade. Vai. Na segunda-feira. O É, ouvinte porque ali se- ficou meio sem saber. Simone é assim. Assim- Agora, nós estamos no refeitório, fazendo o café da manhã. Simone geralmente chega e depois chega Gilmar, que ele está ocupado lá dentro, passando as informações para vocês. Chega Gilmar e depois Helder. E Simone, primeira pergunta que ela faz: qual é o grau? Eles já sabem qual é o Grau grau. de saudade. É. Quando começa a semana, na segunda-feira, o grau tá 0. Nossa Senhora. Na terça-feira, Deus. menos 10. Deus. Na quarta, menos 20. Deus. Na quinta, menos 30. Na sexta-feira, que é o último dia do vanguarda, tá menos 100. Não dá para ser diferente. Deus é Pai. Vocês sabem que isso, é claro, não é verdade, né, gente? Duvido que alguém vai dizer grau menos 100, não é não? Mas fala. Morre de saudade. Falam. Pode falar, mas não sente isso no coração, sente? São pérfidos. O coração está morrendo de saudade, duvido. As minhas mãozinhas estão doidas para começar a agir hoje. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos lá. Eu só que dando uma continuidade aqui, no assunto de vocês serem radialistas, de vocês manterem esse povo informado já há mais de 30 anos, né? Trazendo as informações do dia a dia para o povo. É muito gratificante quando vocês trazem boas informações. Sim. Né? Mas, infelizmente, hoje em dia nós estamos tendo muita informação que acordar assim é difícil, não é não, Gilmar? É, porque, infelizmente, você lida com os dois lados Exatamente. da notícia. Você lida com o lado bom e lida com o lado ruim. Mas, infelizmente, de uns anos para cá, o lado ruim tem ficado top, ou seja, está acima do lado bom. Então, você tem mais tragédia do que alguma coisa boa E para você você tem que trazer. passar isso, porque Sim, é notícia, você sim, tem que dar é notícia. informação. Você não pode deixar de ignorar isso, dizer que o mundo, eu abri a janela, está cheio de flores. Não, pode até estar. É. Mas às vezes está chovendo e chuva Exatamente. forte. Tem notícias, Granizo, né? E por aí vai. tem notícias que é difícil de você dar, que parece que o prédio está em cima de você, né? Coisas que você, às vezes, você fala assim, poxa, isso eu só via em São Paulo, só via em outro país. Não, coisa que você, infelizmente, você vê na sua região e vê até no seu país. Né? É uma coisa impressionante, né? Será que isso está acontecendo hoje? A Porque frieza das pessoas, né? A frieza, as pessoas chegaram, perderam o limite, né? O chão e o céu, por falta de sensibilidade, vamos dizer assim, né? Você vê que cada um dentro da tua crença, mas a humanidade está precisando de muita oração, sabe? Nós, no nosso interior, no nosso coração, a gente, antes de fazer uma oração para a gente precisa muito fazer para a humanidade, para esse mundo que está aqui fora. E servir de exemplo, né? E se dá como exemplo, né? Sabe? Antônio? Resumindo, ninguém sabe de nada, ninguém é 100% o melhor, mas também não é o pior. O respeito não pode se perder. É verdade. Né? O errado não pode passar a estar certo. Né? Não, de forma alguma. Vamos naquela situação, eu vou fazer porque fulano está fazendo, está dando certo. Não tem isso. Vamos dizer, as coisas estão se afunilando. O caminho do esperto não existe mais. Os fatores estão sendo modificados. O que você atribui a isso, Gilmar? Sinceramente, César,
Eu acho que a falta de religião. Família, né? E a família? A família não dá uma base religiosa, então ninguém tem mais compromisso com nada. A gente estava outro dia conversando nesse café, que é super animado, simpático, e a gente estava falando, eu já estava casado, já tinha um filho, o Vitor, e eu pedi a benção, o meu padrinho, a minha madrinha, minha mãe. Eu chegava na casa da minha mãe, a primeira coisa que eu fazia era pedir a benção dela. Para mim abrir a geladeira, para pegar uma água, eu pedia licença. Mãe, me dá licença que eu vou abrir a geladeira. Hoje, você não vê, não só isso, mas hoje você acaba presenciando o filho xingando a mãe. Você já afronta, né, aos pais. Entendeu? Assim. Então, está faltando o quê? A falta de respeito. E isso vem da base. Está tudo muito modificado. Eu acho assim, como nós já conversamos isso, um dos absurdos para mim, absurdos, é você chegar em sala de aula e agredir a um professor. Eu sempre lembro, quando eu converso, que o imperador do Japão, todos se reverenciam a ele. Todos. Ao professor. Exceto o professor. Quem se reverencia ao professor é o imperador. O imperador. Olha o respeito. Tem mais respeito do que o médico que salva a vida. Olha o respeito. Porque se mas, não tivesse mas o professor, não existiria ninguém, não existiria. muito menos o imperador. Entendeu? Mas você vê, por exemplo, por que hoje isso vem acontecendo em relação do aluno com o professor. Porque, infelizmente, é a verdade. Eu acho isso que vem casa... lá de baixo. Você vê, por exemplo, uma mãe que tem o seu filho na creche, que entrega o seu filho à creche de manhã, a criança com a urina da noite, com o narizinho escorrendo de coriza. Manda de qualquer jeito. Entrega na creche, do jeito que a criança acordou. Infelizmente, essa criança vai ser o quê? Aí existe um culpado muito grande antes dessa criança, que é o responsável, não é só a mulher, não. É o marido também. Claro. É em casa que tudo começa. É o alicerce de tudo. Eu acho. Né? E hoje estão transferindo o que a família tem que fazer, que é o pai, que é a mãe, que é a avó, o avô, estão transferindo para o colégio, achando que a base é o colégio. Não, a base, o alicerce é a família. É a família. Você exatamente. aprende em casa para aprimorar no colégio. Exatamente, você é lapidado, ali é para você ser lapidado, para você aprender, né? Para você se informar, ter cultura, né? Ler. Né? É uma coisa simples. Não desmerecendo o professor de ginásio, que vamos dizer que na minha época na nossa época é chamado de ginásio, do científico, da faculdade, não. Mas o professor que alfabetiza, esse professor, ele não pode deixar de ter mérito. Imagina. Porque todo o trauma daquela criança, quem pega é aquele professor. Ele que conhece aquela criança. Ele que sabe chegar para a orientadora pedagógica e falar, olha, aquela criança está tendo algum problema, ele tem um bloqueio. Aí você vai ver que bloqueio é aquele, é alguma coisa dentro de casa. Né? É porque que ele fica muito tímido, muito reservado com os amigos. Ou ele é violento. Por que ele é violento no colégio? Entendeu? Quem descobre isso é quem alfabetiza. Não é o professor do ginásio que descobre, não é o professor da faculdade que descobre, não. Ele vem lá de trás. Exatamente. Entendeu? Então, quer dizer, você vê como é que está tudo invertido. Está tudo invertido sim, gente. Um professor de faculdade, não desmerecendo os mestrados, os doutorados que ele fez, mas ele ganhar muito mais do que um professor de alfabetização. A base, né? Está certo isso? Está certo. A quem te dá a condição de ingressar nesse mundo, não é isso? É quem te alfabetiza. Entendeu? Né? Não está certo. Né? Falando a verdade, não estou desmerecendo a ninguém. Você lembra disso, né? Mas... eu me lembro perfeitamente quando eu comecei a formar, né, as palavras e tudo mais. É um mundo que se abre para você. E outra coisa, você hoje, você pergunta os professores que passaram na sua vida, você sabe ditar
Ah, no primário foi fulano, Você lembra de todos. No ginásio, no normal. Hoje você pergunta o aluno, quem foi seu professor ano passado? Não lembra, não sabe. Ah, eu acho que foi o César. Eu acho que foi o César. É. Eu acho que fica impressionado de você fazer perguntas. Né? Eu não entendo muito bem o que está acontecendo e para onde é que isso vai. Né? É uma geração totalmente informatizada, né? Que pouco lê. Né? Nós tivemos o hábito de tocar o livro, de degustar o livro. Nós estamos aqui para falar a verdade. Eu, por exemplo, Simone, eu nunca fui muito de ler livro. Né? Cada um tem o seu perfil. Né? Eu sempre gostei muito de ler jornal, revista, de notícia. Livro, eu nunca assim fui fã. Mas você tem que, pelo menos, se focar em alguma coisa. Claro. Se você gosta de jornal, se você gosta de revista, aquelas coisas todas. Mas você vê, por exemplo, infelizmente, nós estamos em 2019. De 2013, mais ou menos, começamos a ouvir, através de uma pesquisa, da turma do NEM. Nem estuda, nem trabalha. E isso foi o quê? Isso, ao invés de diminuir, não, isso aumentou. O nem estuda, nem trabalha, atingia a idade de 15 a 18 anos. Hoje está atingindo a idade de 25 a 30. Aí eu pergunto a vocês, assim, aí vai trabalhar, vai ter mercado para essa pessoa? É uma verdadeira loucura. Não tem. Eles não sabem fazer uma interpretação de texto, gente. É uma coisa de louco isso. Né? Escreveu uma Exatamente. redação. Da época que vocês começaram a dar as informações ao público para hoje, o que vocês sentiram nesse tempo dessa mudança em informação, dessas pessoas que não estão realmente participando? Porque teve outras gerações que vieram depois da nossa, né, que simplesmente parece que se perderam. Vocês sentem isso quando vocês começam a informar as pessoas a respeito de informações que vocês também recebem? Eu sinto simplesmente porque as pessoas entendem o que convém. É assim, né? Eu acho que as pessoas entendem aquilo que é de interesse dela. E ela pesquisa hoje, quando título e nós começamos lá atrás, em 1981, foi quando eu comecei militar mesmo, dentro do jornalismo, que antes eu era apenas atendente na recepção da rádio. Então, em 81 para 82, você tinha informação através de quê? Revista mensal e jornal que vinha todo dia. Então, se você queria ficar um pouco atualizado, você tinha que ler os jornais que chegavam, né? O Jornal do Brasil, o Globo, o Dia, que eram os jornais top da época. Bom, foi atualizando, veio a internet, hoje você tem tudo na internet, só que tem pessoas que ela procura o quê? Igual a Simone falou, o que interessa a ela. Ela não quer saber de buscar na internet, ficar mais culta, com informação mais precisa, não. Ela quer o quê? Ela quer joguinho. E outras coisas. E eles se dão a chance de debater esse assunto com alguém, né? Não. De conversar amistosamente, né? Discutindo um ponto de vista, né? Para chegar a um acordo final. Não se dão a esse trabalho. Não, né? você vê, por exemplo, o seguinte, a pessoa vai receber lá, ela vai no próprio Facebook dela, ela recebe uma notícia lá. Ela vai título e subtítulo. Ela não vai no link para ver realmente o conteúdo daquela. O que é a notícia? O que é a notícia? Hoje a notícia dela é título e subtítulo. Ela recebe, ela não tem o trabalho, e a gente vê isso muito, ela não tem o trabalho de abrir o link para ver o que está dizendo a notícia. Ela já pega, demais, né? já cola e já distribui. Não sabe se é verdadeira, se não é, se é fake ou não. Enfim, Você vê que, infelizmente... Se tem conteúdo ou não para você repassar. Até para você, vamos dizer assim, até para você poder sentar e conversar com alguém, discutir sobre aquele assunto. Você vê, por exemplo, infelizmente, lá em Brasília, por exemplo, sabe o que você vê lá em Brasília? Lá em Brasília você passa assim lá o pessoal chama de tesourinha, né? Para você pegar as quadras lá. Você vê fincado assim na grama, uma propaganda,
Tipo assim, realizo mamografia, telefone de contato. As pessoas contratam uma pessoa para fazer mamografia para ela. Só que isso é proibido lá. E como faz, tá? Você não tem noção. Sabe quanto que uma pessoa dessa cobra para fazer uma mamografia para alguém que está contratando ela? No mínimo, R$3.000. Olha uma loucura, né, gente? Com esse negócio da chikungunya, Aí vai rapidinho, a mamografia para esse profissional que está saindo da faculdade. Ó. Aí vem, cai no teu colo, vamos supor, seja um médico, que seja um enfermeiro, que seja qualquer profissional. com esse problema da chikungunya, estou colocando chikungunya que é um assunto que está na onda agora. O cara põe lá, né? Ele posta lá. Ah, descobriu um remédio para chikungunya. Pimenta malagueta com óleo de cabra, com não sei o quê, com não sei o quê. Aí, para mim, um desavisado, ou mal intencionado, porque não dá para ser outra coisa. Ele pega lá, ele olha aquilo e começa a passar aquilo no Zap, no Facebook. Exatamente. As pessoas não procuram saber se é verdade. Pô, isso aqui é verdade. É verdade. A conjuntivite, pinga duas gotas de vinagre quer dizer, é complicado, A ponto César. de você ter problemas seríssimos de saúde, Sim. chegar a ficar cego, ou então causar outros danos maiores ao seu organismo por essas informações. Você vê, por exemplo, um tempo atrás aí, foi ano passado, tivemos um problema muito sério nas redes sociais, de alguém que compartilhou aquilo ali, de um médico dizendo que não era aconselhável tomar a vacina da H1N1, não era aconselhável tomar a vacina da febre amarela. Aí você fala assim, gente, mas não é possível, será que um médico, infelizmente, talvez... A própria vacina da gripe. Talvez, você vê agora quantas pessoas, milhares de pessoas deixaram de se vacinar por causa disso. Talvez ele faz isso mesmo, porque ele ganha do laboratório alguém que vai no uma série de consultório coisas, dele né, para tomar a vacina. Olha que situação. Nós temos que saber agora, Gilmar, a veracidade de um outro problema, de uma outra questão. Sim. A questão do rocambole. As mãozinhas da né? moça. Exatamente. Nós vamos chamar agora um breve mãozinhas da intervalo moça. e já vamos para a Essas cozinha. flores foram para mim. Para a Simone, então, mostrar a veracidade. Esse momento é o mais esperado. Vamos a um breve comercial, já voltamos com vocês. Até já.